Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chevensky e nós vamos tratar hoje sobre um assunto que é muito pedido, tem muita gente com dúvida, é a respeito da perda da salvação. Será que um crente verdadeiramente salvo pode perder a salvação? Interessou esse assunto? Então daqui a pouquinho nós vamos iniciar esse assunto. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, que você acione o sininho das notificações, para que o YouTube entenda que nosso canal é relevante, o assunto aqui é relevante. E você vai cooperar com a gente, tá ok? Para falar desse assunto, eu trouxe aqui um jovem pastor, pastor Bruno Burke, ele que é pastor da Igreja Batista Metropolitana aqui de Salvador. E nós vamos tratar desse assunto. Como é que tá, Bruno? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Resenha para tratar desse assunto tão complexo, né? Que nós estamos aí em muitas denominações, uma confusão, perde, não perde, e se perde, como é que eu faço para ganhar de novo? Ah, um crente então, agora verdadeiramente salvo não perde, então eu posso fazer tudo que eu quero, oba, oba, porque afinal de contas eu tô salvo. Olha quanta confusão, hein, Bruninho? Seja Muita bem-vindo. coisa pra gente trabalhar aí. É um prazer estar aqui. É um prazer sempre poder falar de teologia, falar de assuntos bíblicos. É algo que eu gosto muito. Quem me conhece, quem tá ao meu redor, se me der uma oportunidade para falar sobre teologia, seja qual for o assunto, eu sento e converso e falo, porque é algo que move meu coração, move a minha vida. Não é uma teologia vazia, mas é uma teologia acompanhada de santificação, de piedade. E é sempre bom a gente resenhar da nossa fé num ambiente como esse e poder trazer alguns princípios para quem está nos ouvindo, para quem está com dúvida sobre isso. Então, eu vou contar um pouco do meu testemunho acerca dessa doutrina da Dessa salvação. doutrina, né, às vezes é tão mal compreendida, algumas pessoas inclusive dizem, não, essa doutrina é uma heresia, é algo que não é real, né, essa perda de salvação. Mas você nós estávamos conversando nos bastidores aqui antes, nós estávamos resenhando antes da resenha, e você me dizendo que você veio de uma família pentecostal, não é isso? Isso. Uma parte da minha infância eu era de uma igreja que era renovada. Não era pentecostal, não era uma igreja tradicional, mas tinha a questão da igreja renovada, uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Quando a gente se mudou de cidade, a gente já mudou muitas vezes de cidade. E quando a gente voltou para a cidade onde eu nasci, a gente foi para uma igreja de uma linha um pouco mais pentecostal. Era uma igreja que tinha saído da Assembleia de Deus lá na região e fundou um ministério próprio. Homens de Deus, pessoas comprometidas com a palavra, com a visão teológica diferente da que eu tenho hoje. Mas eu fui ensinado, eu fui criado entendendo que o crente perde a salvação. Eu tinha que ficar sempre ali, andando na linha, para não perder minha salvação. E isso foi algo que, por muito tempo, me deixava mais temeroso do que confiante. E quando eu cometi alguns pecados, porque nós pecamos, ainda pecamos, e nós seremos livres completamente do pecado na volta de Cristo. Enquanto isso, nós temos que lutar contra os nossos pecados. E quando eu pecava, eu falava, vixe, eu perdi a salvação. Agora, e agora? E agora? O que eu tenho que fazer? E aí eu ficava sempre com esse medo no meu coração. Perdi a salvação, como é que eu recupero? Como é que eu volto atrás? E aquilo me fazia viver um evangelho de forma legalista. De tentar obedecer à lei e não viver pela graça. Em que sentido? Eu queria deixar de pecar não por amar a Deus, mas por não perder minha salvação. Eu tentava ao máximo andar na risca na lei de Deus, como um legalista, como um fariseu. E é obviamente que se a gente for viver pela lei, a gente vai falhar. Foi quando eu vim para Salvador, eu sou paulista, vocês vão perceber pelo sotaque, Então, que de vez em quando varia. essa história que você está nos contando, ela surge aonde? Essa igreja que não era pentecostal, era reformada, era em São Paulo? Ela não era pentecostal, era renovada. É no interior de São Paulo, só chamada Dracena, no interior de São Paulo. Depois eu fui para uma igreja chamada Deus é Fiel, que é em Tupã, no interior de São Paulo. Olha aí, Meu pai sempre mudou bastante. pessoal de São Paulo nos assistindo aí, um abraço. E aí eu vim para Salvador com 15 anos de idade, em 2010, final de 2010. E a gente morava aqui no bairro de Salvador, ali no Imbuí, onde fica a Igreja Batista Metropolitana. E a gente começou a congregar lá, por estar mais perto de casa, por não conhecer nada de Salvador. E a gente começou a congregar.
Meu pai ouviu uma palavra do pastor Abraão, que é o pastor presidente lá, gostou muito da igreja e decidiu que a gente ficaria ali. E a gente começou os processos de fazer parte da IBAN, de realmente se tornar membro, de estar participando das programações, participar da igreja, não ser só um crente que senta no banco. Claro. Foi aí que eu comecei a ir para as EBDs, para os encontros de jovens. Esse processo não foi muito rápido, até porque nós vínhamos de uma linhagem um pouco diferente, até a gente se acostumar um pouquinho. Uhum. Foi em cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Então eu já tinha 17 para 18 anos. Eu já entrei no grupo de jovens. 17 para 18 anos. E aí eu comecei a participar das EBDs de jovens, dos grupos pequenos, dos encontros. Eu comecei a conhecer um outro lado da teologia que eu não conhecia. Mas Bruno, me diga uma coisa, como é que você foi aqui em Salvador que você ouviu a primeira vez alguém dizendo, olha, uma vez salvo, é o velho jargão dos batistas em especial, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Como é que você entendeu essa frase? Parece até uma frase de efeito, né? Para se tornar membro da IBAN, a gente tem uns processos, né? Um desses processos que a gente chamava na época era a classe de discipulado. Uhum. E na classe de discipulado passava por princípios básicos da fé, onde a Igreja Batista Metropolitana se alinha, né? Para que os novos que estão chegando entrem no padrão da igreja. Claro. Foi ali pela primeira vez que eu ouvi sobre isso. Obviamente não concordei, porque eu pensei que nada, se eu sou salvo, não perco a salvação, vou fazer o que eu quiser na minha vida, eu vou curtir minha vida como bem entender. Esses batistas não estão muito certos do que eles estão ensinando. Mas como eu comecei a fazer amizades ali, via que a pregação do pastor Abraão era algo muito sério, eu passei por cima disso, eu vou embora, se alguém perguntar, eu digo que eu creio, mas no íntimo eu não creio. Mas foi nas aulas de EBD, com os professores lá. Atualmente um deles é pastor também. O nome dele é Jonatas. Por um tempo ele morou aqui em Salvador. Ele é militar, então ele ficou viajando, né? Certo. E ele incentivava a gente a ler. Ele fazia sorteio de livros na EBD. Ele indicava algumas coisas pra gente ouvir, pra gente assistir. E foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com teologia de verdade, nas aulas de EBD. Depois veio uma outra pessoa que também incentivava muito a gente na leitura. Agora, você disse uma coisa interessante, que muitas denominações e muitos dos crentes têm negligenciado a questão da EBD. E olha o que Bruno está dizendo aqui, que foi dentro da EBD que você teve um contato ou despertou para a teologia. Sim. Então veja como que as coisas não estão desconectadas, uma coisa não é uma coisa separada. Ou seja, uma igreja ou uma denominação que tem interesse que seus membros cresçam de fato na graça e no conhecimento, precisa investir nessa EBD, nessa escola bíblica, e é dali que vai despertando nesses alunos, como despertou em você, muito jovem ainda, ali esse interesse pela teologia, uma teologia, como você disse, pura, né? Uma teologia bem alicerçada na palavra, né? Isso. E se a tua igreja oferece aulas de EBD frequentes, isso é muito importante. Foi muito bom para minha vida, foi toda a minha construção, toda a minha base teológica foi criada na minha igreja local. Despertada através da EBD. Despertada na minha igreja local por professores que ensinavam a palavra de Deus de fato, né? E foi aí que eu comecei. Tanto que a gente, com alguns amigos que também gostaram do assunto, a gente começou a se reunir fora dos horários de EBD. Sim, ali surgiu então a resenha da fé. Não surgiu, mas foi basicamente assim que surge. A gente se reunia pelo menos uma vez por semana, juntamente de uma dessas professoras, que ela percebeu que alguns queriam se aprofundar um pouco mais, ela juntou um grupo de jovens, nós éramos cerca de 10 pessoas, e a gente ia na casa dela, ia na praça, ia reunir para falar de teologia. Às vezes ela mandava um louvor e dizia, olha, escute essa música, e tentem anotar aí o que vocês acham que fugiu da palavra de Deus. Às vezes ela mandava já umas músicas que tinham princípios bíblicos, cristocêntricos. Onde é que vocês encontram Jesus aí? A gente ficava aplicando a teologia na nossa vida do dia a dia da igreja, para saber ouvir um louvor que realmente ia agregar na nossa vida, autores que a gente poderia ler, que ia agregar na nossa vida, orientações. Então isso era muito bom. Dessas 10 pessoas, hoje 8 são líderes ali na igreja e eu como um pastor, né? Então foi um investimento muito bom. Interessante aí dentro e surgiu dentro das igrejas. E aqui, nem o pastor Bruno está dizendo, e eu estou aqui reforçando,
da importância, né, das denominações, seja ela qual for a sua denominação, você que está nos assistindo, para investir na educação, né, na Bíblia, a ler a Bíblia, porque você desperta nos jovens, como foi despertado nesse grupo de jovens, a leitura bíblica. Mas, Bruno, você permaneceu na igreja e aí a paixão pela teologia, pelo estudo bíblico, como é que te levou isso para um seminário? Conta pra gente resumidamente como é que te levou isso para o seminário, como é que nós estamos aqui na frente do pastor Bruno Burke. Eu nunca tinha lido livro nenhum na minha vida. E o primeiro livro que eu li foi o livro de Stott, O Discípulo Radical. Olha. Que foi. Começou bem. Que eu ganhei num sorteio da EBD. Olha só. E foi ali que abriu muito mais minha visão. E quanto à questão da perda da salvação, eu fui entendendo e descansando no Senhor gradativamente. Até de um ponto que eu cheguei e disse assim: como é mais fácil, como é mais leve viver o evangelho sabendo que eu preciso me santificar, a gente vai falar sobre isso mais lá pra frente, mas que o que Cristo fez por mim, ninguém pode tirar. Não é a minha conduta 100% pela lei de nunca desobedecer, porque eu perderia, eu cairia com toda certeza. Paulo diz isso. Uhum. Se a gente é transgressor de um dos pontos da lei, a gente é transgressor delas todas. Delas todas. E era pela graça do Senhor, e pela graça do Senhor que eu amo a Deus e que eu vivo procurando me santificar todos os dias, lutando contra os meus pecados, mas sabendo que aquilo que eu preciso, Deus já garantiu por mim na cruz ao mandar seu filho Jesus. E aquilo abriu os meus olhos e me fez a querer ler mais, a procurar mais, a me aprofundar mais. Foi quando eu tive mais participação dentro da igreja também. Aí eu comecei a servir nos ministérios dentro da igreja, servia no ministério de pré-adolescentes. Também sempre gostei muito de evangelismo, participava dos evangelismos da igreja, madrugada com Deus, com moradores de rua, ia para centros de reabilitação com o pessoal do grupo pequeno da igreja. Tudo isso me fez servir na igreja. E quando eu fiz vestibular, passei na faculdade, na época a Universidade Federal aqui estava de greve. Então eu fiquei de janeiro a agosto sem aula. Certo. Aí eu não tinha o que fazer. Você ia fazer que curso, Bruno? Eu ia fazer física. Eu sempre gostei de ser professor. Olha. E eu gostava muito de física. Eu falei, então eu vou para licenciatura em física. E é uma das áreas da teologia que eu gosto muito, é ensino. Eu gosto muito porque é algo que eu sempre... Minha mãe é professora. Eu sempre cresci nesse lar de ensino, né? E eu gosto bastante de ensinar. Por isso que eu tinha escolhido alguma coisa na área de licenciatura. Eu ligava lá na igreja e dizia pro administrador na época: ei, não tem nada pra eu fazer aí, que eu tô em casa sem fazer nada. Ia pra lá, ficava ligando pros irmãos que tinha começado o processo pra ser membro da IBAN e tinham desistido. Ajudava no que tinha pra fazer. Saía pra levar a cesta básica. Não tinha o que fazer em casa, eu ficava ajudando na igreja. Foi aí que eu me lembrei de um chamado que eu creio que Deus me chamou ao ministério pastoral. Eu era ainda um pré-adolescente. Num acampamento onde um pastor muito jovem estava pregando. Ele devia ter minha idade também. Cerca de 28, 29 anos no máximo. Pode ser que tinha mais, né? Naquela época. Mas você tinha quanto? Eu tinha 13. 13. Ele tinha 28, você tinha 13. E eu olhei para aquele e falei, poxa, pastor não precisa ser só uma pessoa de idade. Não precisa ter barba branca. Não precisa ter Ai. E eu entendi, e ele tava falando sobre o privilégio do ministério pastoral. E ele falou, olha, se você tá entendendo que Deus tá te chamando, eu entendi claramente que Deus tinha um propósito pra minha vida. E um propósito do ministério pastoral. Só que, por um tempo da minha vida, isso foi se apagando por pensar em outras coisas. Faculdade, aquela coisa. Casamento, construir família. E eu não entendia muito bem como funcionava o ministério pastoral, porque a depender da denominação, muda muito, né? A maioria dos pastores de onde eu vim não viviam do ministério. Eles eram pastores, homens de Deus, mas que tinham suas profissões. E aqui na IBAN, que eu fui ver que para ser um pastor eu tinha que estudar, fazer teologia, que o pastor era remunerado pelo ministério que exercia. E isso mudou um pouco minha perspectiva do ministério pastoral. E estudando teologia, eu lembrei daquele propósito que eu fiz com Deus naquele acampamento, com 13 anos de idade, de ser um pastor e de servir ao Senhor no ministério pastoral. E quando eu fui nascer, minha mãe teve um processo muito grave e eu quase morri no parto.
E aí agora vai ser Olha o testemunho, um atenção. testemunho de um batista, mas que crê nas coisas sobrenaturais que Deus faz, né? E o médico falou pra minha mãe que provavelmente eu não sobreviveria. E minha mãe, como a gente sempre foi pentecostal, até hoje ela é batisbleia. Olha, batisbleia. Atenção você que está nos assistindo, esse é um novo conceito. Cada convidado, Bruno, que a gente traz aqui, né, traz aí um novo conceito. O pastor Ivan Luna, ele trouxe um conceito chamado templista. Olha, e o pastor Bruno Burke agora fazendo história, como é o nome do termo? Batisbleia. Batisbleia. Ela é membro da Igreja Batista, crê nas doutrinas batistas, mas ela tem um pezinho no fogo, ela gosta um pouquinho. Ela gosta. Minha mãe assiste tudo que eu faço. Né? Ela vai assistir, ela vai concordar comigo. Ela vai concordar, muito bem. E ela foi numa irmã de oração. E ela confiava muito na pessoa consagrada ao Senhor. E foi orar, pedir oração, porque eu estava internado na incubadora, com muitos processos de dificuldade. E naquele dia, a irmã orou e disse assim: Deus diz para você ir em paz para sua casa, deitar, dormir. Vai tudo bem com o Bruno, mas que Deus tem algo reservado para a vida dele. Não falou o que era, e minha mãe sempre contou isso para mim. Desde pequeno eu ouço isso: você é um milagre. Todos os aniversários, meu pai e minha mãe choravam, porque Bruno ia morrer, é um milagre. E Deus disse que tinha algo reservado para ele muito especial. Eu sempre cresci ouvindo isso. E eu entendo que isso que Deus tinha reservado para mim era o ministério pastoral. E quando eu fui até o pastor Abraão conversar sobre isso, ele também viu na minha vida alguém que tinha um chamado pela dedicação que eu tinha à igreja local, aos projetos da igreja, aos projetos fora da igreja, projetos com morador de rua, com ex-usuários de droga. Eram projetos que a igreja ajudava, mas não necessariamente era da IBAN. Mas eu ia lá para ajudar a fortalecer esses trabalhos. Meus amigos ao redor começavam a enxergar isso, falavam brincando: você é o pastor da gente. Legal. Então, a igreja estava acompanhando esse meu chamado. Não foi algo que nasceu só do meu coração. Foi algo que a igreja acompanhou. Né? Porque você veio de São Paulo, a tua família toda dizendo de São Paulo, e vieram aqui para Salvador. E aí vocês tiveram então esse contato com a denominação batista. E só para que você que está acompanhando essa resenha, o que nós falamos IBAN é a Igreja Batista Metropolitana. Eu tenho trazido muitos convidados da IBAN aqui. A IBAN faz parte da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Baiana, ou seja, batistona, né? Com um selo ali de batista. E aí é só para a gente pensar que a denominação ela tem de formar os seus pastores e mandar para seminários seus pastores, para dar, de fato, essa envergadura teológica, para que você não venha a falar qualquer coisa. Mas eu quero voltar. Já vocês aí enxuguem as lágrimas aí da conversão, da história, né? Eu quero ir direto ao ponto falando, então você disse que naquele primeiro momento você, claro, ia fazer parte da igreja, você verbalmente dizia que queria, mas ainda tinha algumas restrições. E essa tua dificuldade, Bruno, é a dificuldade de muitas pessoas que estão agora também nos acompanhando. Elas dizem: poxa, tá, eu acredito, mas fica ainda aquelas dúvidas. Eu queria hoje, então, aqui nessa noite, fazer um apanhado de textos bíblicos para ajudar quem está em casa. Inclusive, trouxe alguns livros, não sei se você vai conseguir ver. Consegue ver? Esse aqui é o Manual de Doutrina Cristã, de Luiz Berkoff, da editora Cultura Cristã. Trouxe também um livro aqui da editora Mundo Cristão, do autor Edson Lopes, Fundamentos da Teologia da Salvação. Então, eu recomendo esses livros. E trouxe também John Piper, os 5 pontos, que a gente vai, na verdade, não entrar nos 5 pontos, mas nós vamos nos sustentar no 5º ponto, que é: uma vez salvo, salvo para sempre. Esses 5 pontos do calvinismo é um assunto que nós estamos pretendendo chamar aqui alguém, um especialista, para tratar disso. Então, e você que está nos assistindo também pode fazer assim: olha, colocar aí nos comentários: eu quero saber assuntos a respeito de predestinação, eleição, assuntos teológicos. Você tem toda a liberdade aí dentro do resenha de pedir assuntos. Então, os 5 pontos já estão, vamos dizer assim, bem encaminhados, viu, Bruno? Estamos aqui só fechando aí com
o teólogo especialista para falar desse assunto. Mas você pode pedir os assuntos que você tem interesse, que você tem dúvida. A perda da salvação foi um desses assuntos que foi muito pedido. E, poxa, pastor, conversa aí, chama alguém. E nós chamamos esse jovem pastor para falar da perda da salvação. Bruninho, vamos começar sobre salvação? E eu quero pegar o texto bíblico, ou melhor, a Bíblia. E aqui nós temos a Bíblia toda falando sobre salvação. Como é que era a salvação no Antigo Testamento? Era a lei mesmo? É interessante a gente começar por salvação, porque como é que eu vou falar sobre perder alguma coisa que eu não sei o que é? Tem que dar um conceito rápido aqui. Vamos lá. Porque daria um podcast inteiro falar sobre salvação, né? Mas vamos dar um... Quem sabe a gente faz parte 2. A salvação, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, é pela graça. Sempre foi pela graça e sempre será pela graça. Porque, como eu tô sempre dizendo aqui, com o meu testemunho, né? A salvação pela lei, ela é impossível. Paulo fala isso aos Gálatas, né? Que ninguém pode ser santificado pela lei. Qual era o objetivo da lei? Paulo trabalha muito isso também no livro dos Romanos. Era mostrar para o povo de Deus ali, no caso, o povo de Israel, que Deus é tão santo que nós mesmos, por nós mesmos, a gente nunca ia conseguir alcançar Deus através das nossas obras. A gente lê o livro de Levítico, e quando eu leio o livro de Levítico, eu digo, é impossível. Não tem como, santo. né? É impossível, não tem como. Eu por si só não tenho como. De jeito nenhum. E como é que as pessoas eram salvas? A Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado por justiça. E ele creu no quê? Ele creu na vinda do Messias. Então, no Antigo Testamento, a salvação era dada pela graça daqueles que criam que o Messias haveria de vir para entregar sua vida e, através do sacrifício perfeito, trazer a salvação ao povo. Nós, do Novo Testamento para frente, somos salvos pela graça também. Só que agora nós não creremos que o Messias há de vir para salvar, porque o Messias já veio. Já salvou. Então eu creio olhando para trás. O Messias já veio, já derramou o seu sangue, já fez o sacrifício completo e me salvou. No Antigo Testamento eles criam que o Messias haveria de vir. Nós cremos que ele já veio e já trouxe a salvação. Efésios 2, 8 e 9 é o texto que nós usamos muito para salvação, né? Vamos ver o texto de Efésios aqui. Vamos ver o texto de Efésios. Esse texto é um texto que precisa ser muito bem compreendido, né? Porque senão a gente acaba fazendo confusão. Vou pegar aqui rapidamente. Vou puxar aqui o celular também. Que o celular é mais rápido. Umas referências também que eu salvei no bloco de notas. Você está falando de Efésios 2, 8 e 9, né? Isso. Então vou achar aqui. Efésios 1, Efésios 2. Vamos lá, nós vamos aqui fazer. Pois vocês são salvos pela graça, olha aí, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E o 9 está aqui, porque por obras, para que ninguém se glorie. Então, se a gente for falar sobre salvação, nós vamos ter que, claro, lembrar da graça. E você está dizendo que sempre foi para a graça, sim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento nós temos essa passagem que Paulo escreve à igreja de Éfeso, aqui reforçando e falando que é pela graça. Agora é interessante, Burke, porque ele fala que é pela graça por meio de fé. Mas ao mesmo tempo ele diz, isso não vem de vós. Então, a gente olha para esses textos e vê que Deus opera da mesma forma que operou no Antigo Testamento, opera no Novo Testamento. Só para deixar claro, o texto que eu citei sobre Abraão está em Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça, ou seja, não foi o que Abraão fez, foi a crença dele na vinda do Messias. E a gente vai ver isso sendo confirmado em Romanos. Paulo vai citar isso em Romanos, no capítulo 4 de Romanos. Paulo vai trazer à tona mais uma vez essa questão de Abraão. Romanos 4:3, Paulo vai confirmar isso. Ele vai dizer, olha, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, e aqui Paulo está falando sobre Abraão ser justificado pela fé e não pelas obras.
O capítulo 4 inteiro de Romanos, Paulo vai falar sobre a justificação de Abraão pela fé. E agora ele vai citar o texto de Romanos. E quando a gente fala sobre interpretação, quando algo no Antigo Testamento é citado no Novo Testamento, isso é bem confirmado, né? Não sou eu quem é o autor inspirado, confirmando o que nós estamos ensinando Disse aqui. uma vez e acabou confirmando de novo. Ele tem a inspiração do próprio Espírito de Deus. Aqui ainda em Romanos capítulo 4, verso 7, ele vai dizer assim, ele vai fazer uma citação lá do Salmo 34. Isso. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Ou seja, não porque eu fiz alguma coisa, não porque eu paguei alguma promessa, não porque eu subi desse monte, não porque eu fiz oração, Sim. não porque eu fiz campanha, não porque eu participei de correntes. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Fantástico isso, não? E quando a gente trata sobre essa questão de salvação, e falando sobre a perda da salvação, e a gente olha para a vida de alguns homens do Antigo Testamento, caso a perda da salvação fosse uma doutrina válida e bíblica, quantas vezes Davi não teria perdido a sua salvação? Bom, isso é. Quantas vezes o próprio Abraão não teria perdido a Mas sua eu acho assim, Bruninho, até para que as pessoas de casa possam nos acompanhar, o raciocínio é assim. A questão toda, nós já sabemos e vimos aqui que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento é sempre pela graça. Ponto. É a graça de Deus que se manifesta. Como é que um sujeito recebe a salvação? Esse é o ponto. Sim. Porque a depender de como ele recebe, ele também supostamente poderia perder. Eu tenho algumas pessoas me contam histórias e tal, né? Então, já que você não fez nenhum esforço para receber essa graça, no sentido de que, primeiro que nós não merecíamos. Nós não merecíamos receber essa graça, né? Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deixa eu ler só o texto aqui. Então, se estávamos mortos e que não tínhamos nenhuma reação, como é que poderíamos merecer isso, né? Vou pegar aqui rapidamente Efésios. Esses textos que eu estou citando, naturalmente, que vai estar na descrição do nosso texto, né? Vamos ver Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2:1. Do ponto de vista espiritual, o homem não tinha intenção e não tinha o desejo. Foi pela graça que Deus nos resgatou, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, nós somos salvos. E agora é cuidar, como, né, a gente brinca aí, agora é cuidar para não perder. Eu gosto dessa comparação de um pai ou de um parente que chega, né, para uma criança e dá um brinquedo muito caro, um brinquedo tecnológico, né, principalmente nos dias de hoje que a tecnologia está avançada. No meu tempo, eu de barba branca, né, no meu tempo, você imagina que tipo de brinquedo que eu ganhava, né? Era aquele plástico injetado que parecia um carrinho. Então não tinha o que quebrar. Mas hoje nós estamos com brinquedos bem avançados. Imagine que alguém, então, invista, digo, vou dar o melhor brinquedo para uma criança. O brinquedo fala da pirueta, o brinquedo é enfim, eu não consigo nem imaginar a maior tecnologia. E esse adulto dá esse brinquedo caríssimo e diz para uma criança de 1 aninho, cuide, viu? Cuide. Como é que uma criança vai ter noção, primeiro, do valor, né, da importância daquele brinquedo? E aí, nós, os adultos, quando damos um brinquedo desse, não podemos nos chatear se essa criança quebrar esse brinquedo. E vai quebrar, porque é criança. Então eu fico pensando que nós alcançamos tamanha graça, Bruno. Como é que nós vamos valorizar isso? Como é que nós vamos perseverar nisso? Como é que nós vamos cuidar disso? Um outro exemplo, antes de você citar o seu texto, é a velha história de alguém que ganha uma grande fazenda, né? Ganha uma fazenda com milhares de cabeças. O fazendeiro chega para você, Bruno, diz, olha, Bruno, eu vou dar uma fazenda para você, tem 10 mil cabeças de gado, tem 5 mil funcionários e tem um faturamento de X, essa é uma mega empresa, é de graça. Agora, se um boi meu morrer, se eu tiver um índice na bolsa de valores que cair, se a tua administração não for boa, você perde tudo. Seria basicamente isso. Então, como é que nós vamos cuidar? Como é que nós vamos ter noção? Não há como, né? Eu sei que muitos que estão aí já estão ali em casa, ó, nos comentários. Nós vamos chegar nesse ponto em que você
Tá imaginando que Bruno, inclusive, adiantou falando sobre a santificação. Aqui nós vemos que a graça, de fato, ela está na Bíblia, é uma realidade, e se Deus não cuidar de nós, e se Deus não olhar com um olhar de misericórdia, o homem por si só não pode alcançar essa graça. O homem não pode cooperar com essa graça, ok? E uma vez alcançar essa graça, e ela não é de graça, né, Bruno? A gente fica brincando aqui, algumas pessoas, então é pela graça, é de graça. Não, ela teve um alto preço nesse sentido. Com certeza. Agora o sujeito alcançou a graça, a misericórdia do Senhor, ele foi despertado e agora ele está salvo. Então nós entendemos que ele foi salvo da ira do Senhor, né? Ele foi justificado e agora ele tem paz com Deus, ele foi incluso, ele tem seu nome escrito no livro da vida. Parabéns, Bruno, você é um homem salvo. Como é que você vai cuidar disso para não perder? Justamente mais ou menos o que você disse. Não depende basicamente das minhas obras, né? De quem eu sou. É interessante que a pergunta foi feita: como é que alguém chega à salvação? E tudo que foi falado aí foi, com certeza, da mesma forma como eu penso. O homem, ele não tem participação nisso. Eu, por mim, um morto não tem ação. Um morto não tem ação. Eu preciso da ação do Espírito Santo, regenerando a minha vida, me fazendo olhar para o Senhor. E o texto de Romanos, no capítulo 10, eu gosto muito desse texto. A partir do verso 9, quando Paulo... Romanos 10, 9. Romanos 10, verso 9. Eu vou ler desde o 5, que é melhor. Vamos lá, você que está em casa pode acompanhar aí. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como o Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Interessante esse texto, porque ele começa falando sobre isso, né? Se a salvação fosse pela lei, como Moisés diz, faça isso e você viverá. Beleza. Pronto. E aí eu teria do que me gloriar, né? Aí vai de encontro o que diz Efésios capítulo 2, verso 8. Isso mesmo. Porque é pela graça, mediante fé. Mas mesmo a fé, isso não veio de vós para que você não glorie. Então, se a gente fosse acompanhar a lei aqui de Moisés, eu faria tudo que tivesse ao meu alcance. Nós sabemos que é impossível. Mas, de qualquer maneira, eu teria do que me gloriar e dizer: olha, eu consegui. Olha, o homem, então, você não conseguiu porque você não quis e tudo mais, né? Interessante que o próprio Moisés falha nisso aí, né? Que o próprio Moisés não entra na Terra Prometida por falhar em algumas coisas contra o Senhor. Mas depois ele diz: então o que é a salvação? Não é você ficar perguntando no seu coração quem é que vai pro céu, quem é que vai lá pro inferno. Não é isso. É simplesmente crer. Se você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com sua boca ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é, Bruno, mas aí nós temos um problema para aqueles que estão nos assistindo. Há muitas pessoas que já me questionam hoje, mas é muito fácil, parece até propaganda enganosa, né? Até parece fake, porque como assim eu só creio? E não é possível que eu vou ser salvo só porque eu creio. Eu tenho que fazer o que mais? Tem algum sacrifício, tem alguma coisa, eu tenho que cumprir, né? As pessoas estão acostumadas a isso. Então, o evangelho parece loucura de fato, porque, para lá, então eu vou para o céu porque simplesmente eu creio em nada mais? E nós, os ocidentais, principalmente nós, os brasileiros, né? Nós estamos muito acostumados com essa questão de ter que fazer alguma coisa, dar alguma coisa para conseguir algo, né?
Mas esse conceito de alguém que já fez por mim e eu não preciso mais fazer nada, isso eu herdo por herança daquele que já fez por mim, é muito comum entre os asiáticos. Uma vez eu estava conversando com um missionário que trabalha entre os asiáticos, ele disse que quando a gente fala sobre o pecado de Adão, que passa de geração em geração, eles entendem com muita facilidade. Da mesma forma que eles entendem que a salvação por meio da graça, através do que Cristo fez, é muito natural. Mas nós, seres humanos, a gente sempre quer ter parte de alguma coisa. A gente quer se sentir parte daquilo. Não, tá bom, Jesus morreu por mim na cruz, mas eu que levantei minha mão no apelo que o pastor Chervinsky fez lá, e por isso que eu sou salvo. Não é por isso. O ladrão da cruz ali, ele é um exemplo da salvação pela graça transbordando, né? Ele olha para Jesus e fala, Jesus, eu creio que o Senhor verdadeiramente é filho de Deus. Ele inclusive é interessante, né, Bruno? Porque ele usa algumas expressões que para nós, lendo, a gente não percebe. Sim. Quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Essa palavra Senhor, né, o Kyrios aí, ele está dizendo, não é um Senhor como trata alguém, um tratamento de maior idade, um senhor, uma pessoa que eu digo, Senhor, por favor. Ele diz Senhor no sentido de rei, né? De rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. E Jesus disse, primeiro você tem que fazer discipulados, depois vai ter que procurar uma igreja batista, né? Vai ter que fazer nivelamento doutrinário. E olha lá, viu? Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Porque então, ele teve, no seu coração, ele creu que Jesus era o filho de Deus. E ele ainda confessa, né? Eu creio que és o filho de Deus. E ele entende que ele merecia a cruz. Quando ele olha pro ladrão que tá zombando, ele diz, olha, nós merecíamos morrer. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. Enquanto um zombava, o outro cria. E o que zombava hoje está na condenação eterna. E o que cria tá desfrutando da vida eterna. Né? Essa, eu não vou dizer facilidade, mas essa simplicidade, né, de você crer isso, né? Então, a salvação pela graça, a questão da fé, né, que foi atribuído lá, nós falamos já em Gênesis, lá em Abraão, né? É uma aliança perpétua que Deus fez com o povo. É claro que no Antigo Testamento você tem aqui a questão da lei como aio, como uma direção, e justamente a lei, né, Bruno, veio para dizer que o homem, pela lei, não iria para lugar nenhum. Então nós já estamos aqui bem adiantados dizendo sobre a questão de como é que eu ganho a salvação, como é que eu ganho a salvação e o que é salvação. E aí que eu vou entrar no ponto que me travava para poder crer que eu não perco a salvação. Como é que eu só simplesmente creio, recebo a salvação, então acabou para mim. Minha vida cristã morre ali. Criei, tenho certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confessei isso com a minha boca. Para mim, agora é só descansar, fazer como os Tessalonicenses lá, esperar a vinda de Cristo, acabou. Opa. Mas aí foi que, estudando, ouvindo, a própria Bíblia, não foi ninguém me convencendo, foi a própria Bíblia falando contra isso. Eu quero ler lá Romanos do 5, 20, e depois a gente vai entrar no capítulo 6. Vamos lá, Romanos 5. 20. Porque nós vamos colocar na descrição esses textos aí, vocês vão poder... 5, 20, tá aqui, 5... Vamos ver se eu acho aqui, 12, 18... 20, vamos lá. Só pra gente dar um contexto rápido. O ideal seria a gente ler desde o 5, você que tá em casa, como um bom bereano, depois vai pregar, vai ler desde o 5. Mas aqui Paulo tá falando sobre a justificação pela fé e a paz com Deus, justamente de sermos livres da ira de Deus. Uhum. Depois ele vai fazer a comparação de Adão com Cristo. Sim. E aí agora ele entra nesse trecho aqui, que tá no versículo 20. Ele diz, ó, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Olha a redundância do autor, né? A minha versão diz, muito mais ainda. No português isso é um pouco feio, né? É muito mais de grande, a graça de Deus é muito maior do que o pecado. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Se Paulo parasse aqui, a gente está certo de que depois de salvo eu posso sentar no meu sofá, cruzar os braços, pecar à vontade, porque a graça de Deus é grande, e se embora. Mas Paulo conhece o coração do homem, porque ele é homem. E ele foi um fariseu. Ele diz, calma, não fique muito feliz. Olha
as características de um regenerado. E ele vai entrar no Romanos 6. Certo. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos lá. Por partes, né? E aqui no verso 14, para finalizar, ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa questão de que eu vou ficar pecando ainda mais para que a graça aumente, o filho vai testando o pai, ele vai fazendo o que é errado, testando o pai o tempo todo, né? Para ver até onde o pai dele aguenta. Se for um pai um pouco mais, vamos dizer assim, menos firme, o menino vai se fazer em cima do pai. Certo. Porque ele sabe que o que ele fizer, o pai não vai fazer nada, então ele continua errando. Se for um pai um pouco mais firme na educação, ele diz: olha, até aqui eu sei que eu não posso ir. Então eu não vou ficar testando meu pai para saber se eu vou ser castigado ali, se eu vou perder meu celular, o meu videogame, se eu já sei como meu pai funciona. Então eu sei o limite. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui: gente, para que ficar pecando o tempo todo para testar a graça de Deus? A gente não precisa disso. Agora, eu queria só lembrar uma frase que você disse a respeito de nós, os brasileiros, né? Os ocidentais. Nós temos essa condição, principalmente nós, os latinos, em especial o brasileiro. O brasileiro é folgado mesmo. Sim. Gente. Não tem jeito. E aí a gente tem que admitir que nós somos de fato folgados. E quando a gente acha uma brecha, e a gente realmente tenta se dar bem a todo custo. Todo brasileiro quer se dar bem. E não chega a ser um defeito, mas é a nossa característica. Então, quando a gente anuncia o evangelho e diz para a pessoa: olha, é a graça, é a fé que Deus vai despertar em você. E a pessoa entende que não tem que fazer nenhum outro sacrifício por isso. E aí você está dizendo aqui, comparando nós com as crianças que você labuta todos os dias e que de fato testa. Mas nós brasileiros temos isso, nós somos folgados por natureza. Sim. E a maioria de nós, quando ouve essa ministração e esses versículos e que tem contato com essa teologia bíblica, não é a teologia inventada de homens, e que diz que uma vez salvo para sempre, a primeira coisa que se passa na cabeça dessa pessoa é: pronto, eu vou me folgar. E aí você está colocando essa comparação das crianças que tentam, e Paulo aqui está ressaltando. Até quando? Embora onde há muito pecado, o que ele quer dizer na verdade é: não importa o tamanho do seu pecado. É isso que o texto na verdade está dizendo. Onde tem muito pecado também vai ter muita graça, vai ter muito perdão. Com certeza. Então é difícil para nós entendermos assim. Primeiro, a facilidade. Primeiro ponto que você tem que observar é: poxa, é simples, é só crer. É crer no Filho de Deus, é crer que aquele homem de fato existiu e viveu e morreu para os meus pecados. É tão simples admitir que eu sou errado e que eu dependo dele para a minha salvação. Até aí foi. A outra coisa difícil é: bom, e eu criei e agora sou salvo. E mais do que isso, eu agora entendo que eu posso fazer o que eu quero porque eu sou santo. E aí é onde todo mundo erra, né, Bruno? Aí é que tem uma dificuldade, é por isso que muita gente não compreende essa doutrina, rechaça, não quer, não dá nenhuma atenção. Por quê?
entende que isso beira a heresia, como é que pode, né? Mas não é o nosso sacrifício, até porque, se nós voltamos à questão da lei, não importa o seu esforço, você não vai conseguir. Faça um teste, tente ficar um dia sem pecar. Tá bom, é muito, né? Uma manhã, é muito? Uma hora, nem uma hora você consegue. Nós pecamos ali. Então, se Cristo desceu do céu, se desfez da sua glória, habitou entre nós e foi para a cruz para pagar os nossos pecados. Sim. E ele pagou nossos pecados. E agora eu peco de novo, como é que faz? Vai sacrificar Jesus de novo? Ele tem que descer de novo? Quantas vezes ele vai ter que morrer? Né? A Bíblia diz que ele foi um sacrifício único, perfeito, salvífico, vicário. Ele selou, quando Jesus lá na cruz disse tetelestai, ele disse está consumado, está quitado. E aí vem de novo a dúvida, sim, mas e agora? Como é que eu faço? Porque ou eu acredito nos textos, que nós vamos ler mais alguns aqui, e eu quero ler, não sei se é o que você vai ler. Só para fechar esse de Romanos 6, o verso 12, para mim, é um que fecha muito bem isso aí. O verso 12 de Romanos o quê? O Romanos 6 ainda. Ele diz, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, se eu fui regenerado, se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu ainda vou ficar vivendo pelas minhas paixões? Então o que Paulo diz assim é o seguinte, olha, o crer é algo especialmente vem de Deus através do Espírito Santo, mas a santificação é algo que nós temos que labutar. Então Paulo diz assim, não pare de oferecer os corpos de vocês para o que Cristo já te libertou. Pare de voltar a fazer aquilo para o que você já foi liberto. Em vez de pegar o seu corpo e oferecer para a injustiça, oferecer ele a Deus. Ofereça a ele como justiça para Deus. Faça a sua santificação. Paulo está trabalhando aqui a santificação. Então, Paulo aqui, nesse capítulo 5 e 6, ele já vai matar de vez a questão de que se eu sou salvo eu não faço nada. E se uma pessoa diz que é salva e pensa isso e diz, então eu vou viver minha vida de qualquer jeito, ela não ama ainda, de fato, a Deus e a Jesus. Eu digo sem nenhum problema. Ela não entendeu de fato o que é salvação. Mas, Bruno, a gente tem pessoas frequentando as igrejas do Brasil todo e fora do Brasil. Enfim, as pessoas estão procurando a igreja. A questão é, a pessoa dentro de uma igreja, pelo fato dela ir todos os domingos, às quartas, às quintas, enfim, ela entende o evangelho, ela crê em Jesus. Mas acho que a grande dificuldade aqui a palavra chama-se regeneração. E aqui é interessante você conceituar isso, porque regeneração é gerar de novo. Interessante, né? Regeneração é gerar novamente. O homem, então, quando caiu lá em Adão, lá em Gênesis, ele morreu. O próprio Deus diz, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. E o homem, então, segue morto nos seus delitos e pecados, como o próprio Paulo vai dizer isso aqui em Efésios, nós já lemos no capítulo 2, né? E a graça de Deus é que nos deu essa fé, deu a condição de alcançar. Então, há uma grande dificuldade da pessoa entender assim, poxa, será que eu sou salvo? E aqui é uma outra questão. Antes da gente entrar em santidade, eu quero ainda voltar. Como é que eu vou saber que eu sou salvo? Porque eu tenho alguns traços, afinal de contas eu sou um dizimista, eu ajudo, eu quem sabe até faço parte, eu sou membro de uma igreja. E acontece com muita frequência de pessoas me procurarem e dizer, pastor, eu tive uma experiência e eu vivi 20 anos dentro de uma igreja e agora eu entendo, agora é diferente, tiveram uma transformação. Ou seja, eles provaram uma regeneração, eles nasceram de novo. E aí nós vamos lembrar do texto lá de João capítulo 3, o encontro de Nicodemos ali com Jesus, e Nicodemos veio com uma conversa, né?
mestre, nós sabemos que o senhor é da parte de Deus, veio tudo dando aquela volta. E Jesus cortou logo ele. Disse: Nicodemos, não venha puxando o saco, não. Olha aqui, ó, papo reto para você. Você tem que nascer de novo. E aí é justamente essa questão. Como que eu vou nascer de novo? Disse ele. Então, alguns crentes, algumas pessoas que estão acompanhando, dizem: como é que eu vou saber que eu sou? Como é que eu vou ter essa certeza, Bruno, que eu estou salvo? E Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai fazer parte. E aí Jesus começa a dizer a você: é mestre Israel, ou seja, você faz parte de uma igreja, você já está há anos dentro de uma igreja, acompanhando uma denominação, acompanhando aqui a doutrina bíblica. Ele disse: você é mestre Israel, você não compreende as coisas do céu. Deixa eu só concluir para você entrar aqui. São muitas coisas, né, gente? Vou até pegar um cafezinho. Vai pegando um café. Oferecimento Resenha da Fé. São tantas coisas. Eu acho que uma dificuldade que nós temos é: como é que eu vou me certificar, né? Você que está ouvindo, poxa, eu sou crente mesmo, eu sou salvo mesmo. Essa dificuldade da certeza da salvação. E daqui a pouco vamos ler um texto sobre aqueles que foram iluminados, né? A pessoa é iluminada, ela recebeu aqui a orientação bíblica e ela está andando. Ela tem um entendimento filosófico, ela tem um entendimento intelectual da palavra de Deus. Mas o que está faltando, talvez, é de verdade provar um novo nascimento. A regeneração, para que a pessoa então agora prove. E aí, uma vez regenerado, uma vez nascido de novo, a pessoa não vai cometer esses delitos, né? Provando a Deus, porque a consciência dele, a visão dele muda muito, muito, muito. Diga aí, Brunão. Essa questão, né? Como é que alguém pode saber se é salvo verdadeiramente? Essa é uma pergunta que não é fácil de ser respondida. Mas eu sempre converso com algumas pessoas que dizem: pastor, eu não sei se eu sou salvo. Eu digo assim: olha, quem tem dúvida, tá ali entre 80% de realmente não ser e 20% de ser salvo. Porque assim, a partir do momento que eu compreendi de fato o evangelho de Cristo, eu disse: é isso que eu quero para mim, mesmo ainda sendo de uma doutrina não tão tradicional. Eu me converti aos 11 anos de idade, entendendo quem era Jesus, sabendo que eu queria para minha vida. Eu disse: não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus com 11 anos de idade. E vai aí um abraço, um carinho aos nossos irmãos que são pentecostais. Eu creio que a palavra de Deus ali é pregada assim. Toda vez que eu estou no interior de São Paulo, eu faço questão de estar nessas igrejas que eu fui membro, pregar lá, participar com os irmãos, é uma bênção. A gente diverge em alguns pontos doutrinários, sim, mas eu não estou dizendo que eu não fui edificado lá. Fui edificado, conheci o evangelho e entendi que precisava entregar minha vida ao Senhor dentro de uma igreja que era pentecostal. Não, mas e graças a Deus por isso. Se você está dando esse salve para os pentecostais, um abraço aos nossos irmãos pentecostais. Minha família toda é pentecostal. Sim. E eu estive dentro de uma igreja Assembleia de Deus até os 13, 14 anos. Não é disso que estamos falando, não. Isso. Não só edifica, como salva, não há nenhuma dificuldade nisso, não. A nossa questão aqui é a certeza da salvação. E algumas denominações, e algumas, como a igreja, por exemplo, nós estamos falando aqui da Assembleia de Deus, né? Como eu disse, eu tenho um carinho especial porque eu vim de dentro da Assembleia de Deus. Isso tem que ficar muito claro. Nosso carinho, eu tenho muitos amigos, a maioria, 90% da minha parentela da Assembleia de Deus, tem o maior carinho mesmo. E algumas vezes até as pessoas brincam comigo, né, Bruno? Olha lá o pastor Marcos aqui, ó o Bleano, né? Porque de vez em quando a gente, né, relembra e com muito carinho. Não é disso que nós estamos falando. A dificuldade toda é para que um membro, seja você da Assembleia de Deus, seja você de qualquer outra denominação. E, inclusive, aqui tem que ficar muito claro que há muitos dos batistas, porque entre os batistas também há muitos tipos de batistas, né, Bruno? A gente tem que fazer justiça aqui. Sim. A incerteza da salvação, eu já digo assim, né? A incerteza da salvação, de contraponto à certeza da salvação, ela não ocorre só nas igrejas pentecostais e neopentecostais, enfim. Ela é generalizada. Com certeza. Entre os batistas, isso não é um ponto, vamos dizer assim, certo, porque nós temos vários tipos de batistas, né? Então, boa parte, e eu digo mesmo daqueles que fazem parte da Convenção Brasileira, sim, dentro da Convenção Baiana. inclusive
às vezes até membros da igreja na qual eu faço parte, Você sou faz pastor. parte, né? Sim. Então, essa dúvida, porque as pessoas, por 2 pontos. Primeiro, eu vou repetir mais uma vez, porque é muita graça, é muita bondade, é muito maravilhoso, é além da nossa imaginação, o tamanho do presente que nós recebemos e de maneira imerecida, né? Você olha para, eu olho para mim e você que está aí olha para o seu coração e basta se questionar, será que você merecia mesmo? Pense aí, hã? Não vale dizer, eu não bebia, eu não fumava, eu não menti. Gente, nós somos pecadores. Então, essa dúvida, Bruno, ela não está repousada apenas sobre os pentecostais, Sim. da qual nós temos o maior carinho. Como eu disse, eu faço parte, tenho o maior carinho por eles. Mas isso está no meio dos batistas, inclusive. E quero aqui provocar um pouquinho também os presbiterianos. Os presbiterianos têm toda uma teologia voltada a essa questão, mas entre eles a gente não consegue dizer 100% está fechado com isso, porque somos pessoas, somos seres humanos, Sim. e as dúvidas estão aí, né? E sobre essa questão da certeza da salvação, toda vez que alguém vem me perguntar, pastor, não sei se eu sou salvo, diga assim, olha, essa é uma pergunta que quando alguém me faz, eu digo, eu com muita sinceridade, eu falo, irmão, então acho que você ainda não entendeu de fato o evangelho. E como eu disse, a partir do momento que eu criei, mesmo eu crendo na salvação, parece um pouco paradoxo isso, um pouco controverso. Eu fui tomado de uma paz tão grande no meu coração que eu sabia que se eu morresse naquele exato momento, eu tinha vida eterna. E hoje eu também desenvolvo um trabalho com crianças e adolescentes que não são cristãs, que são de uma associação que a nossa igreja tem, que ajuda crianças de comunidades ao redor aqui da igreja. E eu falo sempre com eles não são cristãos. Eu digo assim pra eles, sabe, a maior paz que eu tenho na minha vida é saber que se eu morrer agora, se eu tiver nessa conversa contigo aqui agora e der um piripaque aqui, eu vou estar num lugar muito melhor do que o que vocês estão agora. Porque eu sou tomado de uma paz tão grande que até isso não vem de mim. Não é porque eu sou um cara muito bom, santo. É porque eu compreendo o que Cristo fez por mim, isso é suficiente. Então, entender se eu sou salvo ou não vai passar dessa compreensão. Se você tem dúvida da sua salvação, parece que você ainda não entendeu o evangelho de fato. Parece que você ainda não compreendeu de fato o que Cristo fez por você. Vá, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, leia o livro de Romanos, o livro de Efésios, que vai trabalhar o livro de João. Cristo vai trabalhar o próprio Senhor Jesus. Eu tinha uns textos salvos aqui pra gente ler de João. O próprio Jesus falando o tempo todo sobre isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Aqueles a quem Deus manda para mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O próprio Jesus falando sobre isso. E foi através da leitura da Bíblia, porque mesmo nessas EBDs eu discutia contra, né? Eu falava, não, eu não creio nisso, está errado. E não foi o professor que me convenceu. Foi a leitura das escrituras que ele dizia, Bruno, lê esse texto aqui. Aí eu ia para casa ali e falava, poxa... Me pegou. Eu acho que ele tá ganhando de mim aí, viu? E eu tentava achar um outro texto, não conseguia. Combater. E a própria Bíblia foi me convencendo e hoje eu sou tomado dessa confiança de que eu sou salvo. Eu queria propor agora a pastor Bruno, e vou fazer uma leitura de alguns textos que aparentemente parece que a gente perde a salvação. E são muitos usados. É claro que nós temos que ter a compreensão que não dá para tirar um texto fora do contexto, tá, irmãos? O que mais acontece é uma pessoa puxar um único versículo, é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou fazer de propósito isso. Puxar um único versículo e tentar provar ali uma teologia, uma tese daquilo ali. Até porque isso não é a forma correta, né? O ideal é que você faça a exegese, a hermenêutica do texto. O que o texto está falando para mim? O que significa essa palavra? Quando eu puxo um texto isolado, apenas um versículo, eu estou fazendo a exegese, ou seja, eu estou tentando impor o texto àquele meu pensamento, né? E é um velho jargão que diz que o texto fora de contexto vira pretexto. Mas eu quero aqui, só para trabalhar, para a gente brincar um pouco aqui com esses textos, o texto que está em Marcos, capítulo 13, verso 13. Abra aí, pastor, nós vamos aqui
tentar fazer aqui uma brincadeira, nós vamos confrontar aqui o pastor. Eu vou fazer o que estava fazendo com o seu professor lá na escola, viu? Agora você vai ver. E nós, Marcos 13:13. Aqui o texto diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existem outros textos em Mateus capítulo 23, ele também vai falar: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus é mais fácil porque todo o contexto é escatológico, ele está falando ali da grande tribulação. Mas eu separei esse de Marcos 13 porque ele está falando aqui de uma perseguição local. Todos odiarão vocês. Agora também apontando um pouco para a escatologia, né? Todos odiarão vocês, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nesse texto, muita gente está vendo como tem que perseverar, como tem que lutar para manter a salvação, porque se a gente não manter, a gente... Agora é interessante que esse texto aqui é usado para os dois lados, né? Os dois lados. Porque a gente está falando disso o tempo todo. A salvação vem acompanhada de santidade. Se eu não persevero até o fim, dá a entender que eu nunca fui salvo. Se alguém vem combater a minha fé e eu abandono essa fé, e eu digo, não, peraí, para não sofrer, eu vou pular fora. Poxa, será que você realmente compreendeu de fato o que Jesus fez por você? Porque tem irmãos nossos nesse exato momento em países que são perseguidos, perdendo a própria vida, sendo torturados, e eles estão lá confirmando a sua fé em Cristo Jesus, tomado pelo Espírito Santo, dizendo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus e creio que não há outro Deus a não ser o nosso Deus, e que qualquer outro Deus que vocês estão me fazendo crer não é o Deus de verdade. Pode estar sendo torturado, botado em trabalho escravo por conta da sua fé, e eles estão resistentes. E aí, algo vem contra a minha fé e eu vou pular fora, é porque você não entendeu isso ainda. Então, o perseverar até o fim aqui não é fazer alguma coisa para ser salvo. É mostrar e testificar que você realmente é salvo. Pode ser perseguido, pode ser torturado, pode ser ameaçado, mas eu me mantenho firme porque Cristo foi até a cruz sem reclamar. Ele sofreu, e tudo que eu possa sofrer pelo evangelho aqui não vai chegar perto do que Jesus sofreu por mim. Então, perseverar aqui não é eu vou fazer alguma coisa para ser salvo, é eu sei o que Cristo fez por mim, e não é uma perseguição que vai fazer abandonar minha fé, que minha fé está baseada em Cristo Jesus. Não porque eu vou construir para ser salvo. Eu vou perseverar, Entendi. não, vou fazer. Não é isso. Agora há um texto aqui em Hebreus capítulo 6, esse é um clássico, inclusive. Esse é um clássico. Esse é o mais usado contra mim. Mais usado contra aqueles que defendem, então, a certeza da salvação. Hebreus 6, verso 4-6, diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois assim, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Certo. Vamos lá, aqui, se a gente para no versículo 5, para na metade do 6, aí eu podia dizer que a Bíblia testifica a perda de salvação. Mas interessante como ele continua, e eu vou chegar nesse ponto. Mas ele começa dizendo o texto, é impossível, pois, aqueles que de uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Tudo isso que está escrito, que o autor de Hebreus escreveu aqui, não está falando sobre salvação. Eu não vejo momento nenhum o autor de Hebreus dizendo assim, aqueles que foram salvos. Ele diz, provaram do dom celestial. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que entrar aqui nesta igreja, sentar no banco dessa igreja, ouvir a palavra dessa igreja, vai ser edificada, vai ser abençoada, porque a palavra de Deus ela vai edificar e vai abençoar. E às vezes ela vive, ela prova dessa comunhão dos santos, porque muitos que estão aqui, vou dar o exemplo dessa igreja local aqui,
recebem às vezes um auxílio da igreja através de uma cesta básica, de um café da manhã, qualquer coisa. Isso é provar da graça de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, uma pessoa é edificada. Então, ser iluminado, provar o dom celestial e ser participante do Espírito Santo não é salvação. Eles até provaram os poderes do mundo vindouro, ouviram a palavra de Deus. Poxa, olha que legal. Mas não foram salvos. Eles estavam no meio dos santos. Eles estavam no meio, vamos dizer assim, da igreja local. Mas eles não eram salvos. Eles usufruíam disso, porque a graça é comum. A graça é comum. A questão toda aqui, a gente tem que olhar o contexto. Eu disse no começo, né, que eu ia fazer de propósito sacar um versículo fora de contexto. O contexto de Hebreus, o autor de Hebreus, muitos teólogos dizem que Hebreus é a carta do Antigo Testamento no Novo, né? Mas que fala justamente aos hebreus. Então é uma carta direcionada aos hebreus. Sim. O contexto aqui é de um povo, do povo hebreu, do povo que andava, nesse caso dos judeus, andavam ali com Jesus. A gente não sabe a autoria dessa carta, a gente aqui viaja dizendo que é Paulo, mas não há uma confirmação efetiva. Aqui está dizendo para aqueles que foram iluminados. O que o autor está dizendo é aqueles que andaram com Jesus. Jesus é a luz do mundo. Ora, quem está perto de Jesus é iluminado. Entenderam a questão do iluminado? Jesus não é a luz do mundo. O contexto, eu estou quase falando Paulo aqui, né? Uhum. Mas o contexto do autor é dizendo aqueles judeus, aquele povo hebreu que andou perto de Jesus enquanto Jesus estava aqui. Eles foram iluminados. E eles provaram do dom celestial. Né? Eles se tornaram participantes. Veja que Jesus, enquanto esteve aqui, quantas vezes não fez milagres, quantas vezes não multiplicou pães e peixes, só ali 2 vezes, uma vez 4.000, uma vez 5.000. Só a história dos 10 leprosos, né? Só um voltou, os outros 9 foram abençoados, provaram o dom celestial. O dom celestial, experimentaram a bondade da palavra de Deus. Eles viram e ouviram, eles, quem sabe, sentaram lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, eles provaram, eles testificaram a palavra de Deus, os poderes da era que vinha, e caíram, ou seja, não mantiveram e caíram. Aí, esse texto, inclusive, como nós falamos do outro, ele ao mesmo tempo que ele está falando da perda, ele também está afirmando, dizendo, é impossível. O texto também está dizendo que é impossível para alguém que foi regenerado, é impossível. Foram iluminados, é impossível que ele seja reconduzido ao arrependimento. Então, aqui não é mais um rechaço, é quase que uma afirmação. E aí quem vem e traz esse versículo para mim diz assim, olha, se você usar esse texto para dizer que o crente perde a salvação, o crente que perdeu a salvação já está direto no inferno, ele não volta mais. O texto diz assim, ó, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Ou seja, quem crê, um crente perde a salvação, está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Agora, Bruno, nós temos que Jesus teria que voltar pelo menos uma vez por ano para morrer pelos nossos pecados aí, porque que ele fez lá no passado. Vamos derramar sangue de touros e cordeiros. Mas agora temos um problema aqui. Eu sei que quem está em casa deve estar falando, mas e Judas? Vocês não estão falando de Judas. E aqui nós temos uma questão. Judas era salvo ou não era salvo? Porque aqui agora é uma questão. Judas teve o melhor pastor, o melhor professor, o melhor exemplo, o melhor discipulador, né? O melhor amigo. Tudo Judas teve na íntegra o melhor. E aí ele vai dizer que Judas foi salvo, ou era apenas iluminado e provou do dom de Deus. Judas é um caso desses que era participante ali. Era iluminado. Mas o próprio Jesus diz, né? Um de vocês aqui é o diabo. Então, ou seja, é impossível. Quando Jesus fez aquela oração sacerdotal, disse, Senhor, Pai, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu, exceto o filho da perdição, que estava predito que ele fizesse isso. Então, temos que olhar o texto bíblico como todo, né? Fazer uma panorâmica, porque, de novo, se você vai no texto isolado, você vê. Então, no caso de Judas, há quem advogue que Judas, então, era um convertido e que perdeu a salvação. Né? E aí aquela dúvida. Na verdade, a gente sabe que Judas já tinha ali um papel já
determinado, e nós não vamos entrar em predestinação. Eu sei que você está louco para que eu fale sobre isso aqui, mas a gente vai fazer um outro episódio só a respeito disso. Mas Judas, então, o Judas Iscariotes, né, o que traiu Jesus, ele de fato foi iluminado, ele de fato foi participante. Sim. Quando Jesus disse para Lázaro, Bruno, saia para fora, ele estava ali, ele era testemunho. Quando Jesus fez o milagre dos pães, dos peixes, enfim, ele andou o tempo todo. Quando Jesus enviou os 72, ele estava no grupo. Quando Jesus enviou 2 a 2, ele estava no grupo. Assim são as pessoas que frequentam nossas igrejas, estão participando de todos os movimentos, mas ainda não tiveram esse momento de novo nascimento. Deixa eu pegar, vou apertar você em outro Sobre essa questão de Judas, Mateus 26, 24, não vou nem abrir, vou citar lá, diz: o filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Ou seja, Jesus já sabia que ia se entregar, mas o que traiu tem sua responsabilidade. E Judas provou isso na sua própria pele. O fato dele ter traído o Filho de Deus. E os evangelhos todos, se a gente for ler minuciosamente, a gente vai perceber que Judas já dava sinal de que não era convertido desde o começo. E o próprio Jesus diz: um de vocês é o diabo. Então, não tem como a pessoa ser considerada do diabo e ser filha de Deus. Não dá pra servir a dois senhores, né? Ou você serve a Deus, ou você serve, no texto lá diz que é a mamon, o dinheiro, ou Deus ou o diabo. Eu não posso servir um tempo da minha vida a Deus e outro ao diabo. Não tem sentido. É interessante isso, né? Em Gálatas capítulo 5, verso 4 diz: vocês que procuram ser justificados pela lei. A gente volta àquele tema anterior do primeiro bloco. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Aqui, como é que nós resolvemos? Eu estou pegando o texto isolado para apertar, para apertar o pastor Bruno aqui. Gálatas 5, é 5, 6, não é? Não, Gálatas 5, verso 4. Verso 4. Interessante, o livro de Gálatas todo, ele tem um contexto, e agora não vai ter como fugir do contexto, porque se a gente pegar esse texto fora do contexto, realmente a gente... Veja que eu armei uma pegadinha, pastor. Quem crê na pena da salvação vai falar: pronto, tá certo aqui. O que aconteceu? Paulo evangelizou a região da Galácia. Os irmãos creram nisso, está lá na sua primeira viagem missionária, no livro de Atos. E ele foi embora, foi partir para outra viagem. Quando Paulo estava em outro lugar, um bando de judaizantes chega lá e diz: olha, o que Paulo falou realmente é verdade. Porém, se vocês não se circuncidarem, vocês não vão ser salvos. Né? Está lá em Atos. Atos capítulo 15. Isso. É verdade. E aí, Paulo, de alguma certa forma, descobre o que estava acontecendo na região da Galácia e escreve essa carta aos Gálatas. E se você ler a carta aos Gálatas, você vai perceber que o tom que Paulo está empregando aqui não é um tom de alguém que está feliz. Capítulo 3, principalmente. Se você ler assim, Gálatas insensatos, não é como se alguém tivesse ali... Se Paulo, em vez de escrever, tivesse gravado um áudio, como é que seria esse áudio? Era um tapa na mesa. Gálatas insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? A palavra que usa. Quem foi que os enganou? Aí foi, não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado. Ele vai dizer assim: vocês ouviram o evangelho verdadeiro, da graça, e agora vocês querem dar um passo atrás? O que Paulo está ensinando, na verdade, é assim: Paulo passou pela igreja da Galácia ensinando a palavra verdadeira e veio, né, Atos capítulo 15, a partir do verso 11, enfim, até o 29, veio um grupo de judeus ali dizendo: isso. Olha, Paulo falou certo, mas se vocês não se considerarem, vocês não... E Paulo, quando vem, vocês estão caindo da graça, ou seja, vocês estão abrindo mão, vocês estão trocando, mas não na graça no sentido da salvação. Isso. Esse eu nem devia estar ajudando, mas estou ajudando, né? O que Paulo está dizendo é que vocês estão colocando na mesma linha a graça e a lei. Então, quando ele diz cair da graça, ele não está falando em perder a salvação, ele está dizendo: vocês estão perdendo o princípio da graça. Isso. Vocês estão agora baixando a graça e subindo a lei, ou então tentando nivelar os dois. É nesse sentido que interessante que o próprio capítulo 5 vai falar sobre isso. Sim. Para a liberdade foi que Cristo os libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Esse é o versículo-chave do livro de Gálatas. Você vai perceber Paulo falando sobre o tempo de liberdade, a liberdade que a graça nos dá.
você já sabe o que é a graça de Deus. Você vai voltar para a prática da lei. Interessante que tem um movimento crescendo no meio dos cristãos sobre a mesma coisa que aconteceu aqui na região da Galácia. Muitas igrejas voltando para comemorar festa de Pentecostes, festa da colheita, a do tabernáculo. A gente se intitulando de apóstolo. Igrejas indo pelo caminho judaizante. Né? Até dizendo que a arca da aliança vai passar por sua cidade. Ninguém nem sabe onde foi parar. Toque nela, então. Então, você percebe que isso não é... A gente pega a carta aos Gálatas, isso não é antigo. Não. Acontece agora ainda hoje. Você veja que Paulo aqui, trabalhando essa questão de cair da graça, enfim, os Gálatas, do capítulo 1 até o final de Gálatas, até o capítulo 6 de Gálatas, lá no finalzinho, verso 18, ele está falando justamente sobre isso. Os Gálatas começaram bem e depois, pelo caminho, ou por uma doutrina errada, ou pela falta do verdadeiro ensino. Tanto é que ele vai fazer uma comparação entre as obras da carne e as obras do Espírito a partir do capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e aí ele vai continuar. E coisas semelhantes, porque a lista é grande. Então, ele está dizendo o seguinte: você quer saber se quer ser salvo ou se você é salvo? Atenção, você que estava se fazendo essa pergunta. Como é que eu sei que sou salvo, eu estou dentro de uma igreja? Eu não estou falando para você que talvez não tenha um contato mais direto com a palavra ou, enfim, não faz parte de uma igreja. Eu estou falando daqueles que estão dentro das igrejas. Seja você um católico, seja você um protestante, seja você um protestante de qualquer outra linha, a base é isso aqui. Mas, pastor Marcos, como é que nós vamos agora dizer que o pastor Bruno, ou A ou B, é salvo ou não é salvo? Aí Jesus vai dizer que pelos frutos. E que frutos são isso? O fruto da carne ou o fruto do Espírito? Então eu li para vocês aqui o verso 19, a partir do verso 19, vou ler agora a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E olha como termina isso. Contra essas coisas, não há lei. Não há lei. Então, se eu vivo pelo Espírito, não preciso viver pela lei. Porque contra o fruto do Espírito não há lei. E aqui nós temos uma coisa interessante. Bom, eu entendi então que se eu sou um salvo, e para mim ter certeza, eu tenho que ter esse fruto do Espírito Santo. Eu tenho todos, pastor Marcos? Não, domínio próprio me falta. Exemplo, me falta paciência. Nesses dias está faltando paciência mesmo. Ok, a pergunta é, você tem mais frutos do Espírito ou mais da carne? É claro que você não vai ter todos do Espírito, sabe por quê? Porque você não é perfeito, porque você ainda peca. Mas você consegue fazer aqui uma análise, uma alta análise dessa questão, se você tem mais esse fruto ou não. Se você reconhece que você é pecador, se você reconhece que você é merecedor da graça do Senhor, ou melhor, não merecedor da graça do Senhor e merecedor, sim, do castigo do Senhor. Então nós estamos aqui tentando mostrar quais seriam os indícios, né, de perda de salvação. Já falamos alguns versículos que aparentemente provam a perda de salvação. E sobre essa questão do fruto do Espírito, eu estava lendo um livro de Davi Murk, e ele diz que ser alguém irrepreensível, alguém dominado pelo fruto do Espírito, não é ser perfeito. Mas é como se fosse um rolo de lã e você não tem nenhum fiozinho solto para que alguém possa puxar e desembaraçar tudo aquilo. O que isso quer dizer? Não é ser perfeito, mas é ter ali na minha vida algo que ninguém possa me condenar e dizer assim, você? Mas isso aqui... E quando puxa, aí você vai percebendo que vai saindo todo o resto. E o próprio texto fala sobre isso, né? Um milita contra o outro. Então, se eu tenho mais na minha vida o fruto da carne, eu não sou crente, porque Paulo termina 24 dizendo: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ponto. Se eu sou de Cristo, eu crucifiquei minha carne e eu tenho que crucificar meus desejos. Se eu não sou de Cristo, eu vivo pelos meus desejos. E
1 João 3,6, João vai dizer: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ou seja, foi só iluminado, não foi de fato regenerado. Um versículo que marcou, um capítulo que marcou muito a minha vida, logo depois que Jesus me salvou, foi o livro de Romanos, no capítulo 8, Bruno. E ele diz assim: portanto, agora já não há condenação aos que estão em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Essa é a grande ênfase. Por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E a lei do Espírito já libertou, ou seja, eu não tenho mais pecado. E é interessante porque ele diz, portanto agora. Se portanto agora, ele está dizendo, agora que você reconheceu, agora que você creu, agora que você foi regenerado, agora já não há condenação. Ele não diz que agora você não vai pecar mais. Ele não diz agora que você é um santo. Ele diz aqueles que vivem, né, debaixo da graça, aqueles que não vivem conforme a lei. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, diz o verso 3, já que eu não tenho, já que eu nasci de novo, e agora já não há mais a condenação sobre mim. Aquela escrita de pecado ficou lá na cruz. Sim. E isso confortou muito meu coração. E o final do 8 é perfeito. Né? O final do 8 a gente poderia ler e acabar o podcast. Que diremos então à vista destas coisas? Que coisas? De tudo aquilo que Paulo já tinha falado desde o capítulo 1 de Romanos. Ele está falando do verso 5. Não, do 8:31. Que fecha o capítulo 8 como um Mas todo. eu queria, eu parei no 3, eu queria só destacar o 3, ó. Perdão, o 5. Quem vive segundo a carne, ó, sim, tem a mente voltada para o quê? Para a carne. E deseja a carne. Como é que eu sei, pastor Marcos e pastor Bruno, que eu estou salvo? Então você vai pegar a lista de Gálatas 5 a partir do verso 29 e do 22 e você vai fazer uma comparação com a sua vida. E aqui ele está dizendo, quem vive segundo a carne tem a sua mente, seu desejo voltado para a carne, e deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito e o deseja. Verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Pronto. Pancada na cabeça. E aí, para fechar todo esse raciocínio, Paulo diz, né, que diremos então à vista dessas coisas, de tudo aquilo que ele já falou no livro de Romanos. E o livro de Romanos é um apanhado teológico, assim, muito interessante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fechar e vamos embora. Vamos embora, acabou. No verso 16 de Romanos, gente, leia Romanos, gente. Romanos, que maravilhoso. Verso 16, no capítulo 8 que nós estamos lendo, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o que eu estava falando, eu tenho a certeza disso, então, porque tem a certeza. Agora sim, irmãos, não dá para você continuar mentindo, não dá para, né, os meninos aqui continuar olhando coisas que não devem olhar, principalmente na rede social. Não dá para você ficar com um linguajar impuro, não dá para você manter a sua vida de pecado e dizer, eu sou salvo porque eu li Romanos. Não dá, não. Então, um salvo, como nós lemos aqui, aquele que vive pela graça, ele procura as coisas de Deus, ele pensa nas coisas de Deus, ele deseja as coisas de Deus. Então, há de se corrigir. E agora eu quero pular esse bloco
nós vamos continuar falando alguns versículos aqui, mas eu quero entrar, Bruno, naquela questão seguinte. Bom, uma pessoa então foi exposta ao evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez essa pessoa exposta ao evangelho da verdade, ele agora compreendeu, ele foi despertado, ele nasceu de novo. Ali o Espírito Santo falou com ele e ele então agora tem uma vontade. Isso aconteceu comigo. E olha que eu, como eu disse, desde criança criado na igreja, dentro das Assembleias de Deus, muito bem cuidado, inclusive, mas ali não tinha ainda o encontro verdadeiro. Estava iluminado, estava sendo abençoado, estava na aba da graça, né? Debaixo da aba da graça de Deus, mas não tive o encontro. E dado momento eu tive o encontro. Então eu conhecia, antes do meu encontro com Cristo, eu conhecia boa parte da Bíblia, eu até ensinava, eu conhecia, mas aí a experiência. Dado o momento em que eu fui alcançado, eu consegui ler a Bíblia e as palavras saltavam ao meu rosto. Eu conseguia compreender. E aí a Bíblia vai dizer que só pode compreender as coisas espirituais quem tem o Espírito. A partir do momento da salvação, Bruno, no momento em que o Espírito Santo agora habita e entra naquela pessoa, inicia-se ali um processo chamado santificação. Há quem advogue também que a salvação ela é instantânea, e alguns dizem não, é um processo. Antes de entrar em santificação, como é que você entende, Bruno, a questão da salvação? Ela é um processo ou ela é algo instantâneo? A salvação, para mim, é algo instantâneo. A partir do momento que você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está salvo. Mais uma vez, o ladrão da cruz ali. Mas o inimigo das nossas vidas, Satanás, crê e treme na presença do Senhor. Mas a questão do ladrão da cruz, ela deixa muito, muito claro para nós sim. que a vida eterna é algo que acontece instantaneamente. A pessoa é salva no instante em que ela crê e confessa o Senhor Jesus de todo o seu coração. Dali para frente agora é que eu vou estar me santificando. A santificação é algo para crente. A santificação não é algo para quem não é crente. Pronto. Então, uma pessoa que não teve esse encontro, não teve essa transformação, não teve essa transformação de dentro para fora, essa que nós chamamos de metanoia, né, no grego, a transformação de dentro para fora, não vai conseguir santificar, vai cair. Ela vai ser um fariseu, que Jesus chamava de sepulcro caiado, né? Bonito parece por fora. Que tá maravilhoso. Vamos voltar um pouquinho, só que a definição, então, você disse que é instantânea. Porém, todavia, há pensadores e teólogos, inclusive bem renomados, que vão citar não necessariamente um processo de salvação, mas o que ele chama de processo gestatório, já que salvação, fazendo um paralelo aqui, é um nascer de novo. Então, o nascimento, ela é de fato instantânea. Sim. Então, mas há quem diga, não, esse processo, até esse nascimento, porque ninguém nasce assim, precisou ser, então, implantado, germinado, desenvolvido. Então, eles vão chamar de processo gestatório para esse nascimento. É quando ele teve o primeiro contato, talvez com um hino, talvez ele foi convidado para ir numa igreja, quem sabe ele foi numa apresentação, enfim, dado momento ele teve o contato inicial, e ali o Espírito Santo começa a trabalhar o coração dele. Não é ainda conversão, mas é um amolecimento, é uma gestação. Você concorda com esse pensamento que é uma gestação? E que agora pronto, o Espírito Santo agora nasce. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com isso, mas como você bem disse, todo esse processo não é salvação. Isso é experimentar a graça de Deus, o dom celestial. A salvação é quando ele crê e confessa. Aí, nesse instante, ele já é salvo, ponto. Esse processo da salvação, muitas vezes a gente torna ele um pouco mais didático e a gente vai dividir o que a gente chama da ordem da salvação. A ordem da salvação. A gente vai dividir ali entre regeneração, santificação, e vai dividir cada umzinho na teologia pra gente entender com mais clareza o que é, mas a partir do momento que crê e confessa, salvo e ponto. Dali pra frente é tudo que a gente já trabalhou aqui. Mas Bruno, você concorda que dentro das igrejas há muitas conversões emocionais? Você concorda, e aqui eu não estou fazendo crítica a nenhuma denominação, mas você concorda que existem pregadores
que fazem apelo apelativo, com uma voz chorosa e que usam uma dramaticidade imensa e que na sua fala, no seu momento de apelo, inclusive, fala aí, olha, eu conheci pessoas que recusaram e que indo para casa o ônibus atropelou e a pessoa morreu. Um apelo apelativo mesmo, dramático, choroso, ou quem sabe de músicas e todo um contexto, vamos dizer assim, um clima. Sim. E a pessoa já está ali sensibilizada, né? Todo um processo. Ela está ali, quem sabe, machucada, ela está ali procurando uma palavra de bênção, ela está ali para resolver seus problemas, e ela entra naquela atmosfera, conduz, quando ela menos espera, ela está ali. Então, há muitas igrejas que se fazem disso. Na luz, na fumaça, na coreografia, na voz, na forma, e aí ela produz essas conversões. Eu acho que boa parte dessa confusão de ter certeza de salvação ou não ter certeza de salvação, ela se dá porque é uma massa de pessoas que são convencidas e não convertidas. Esse é o maior desafio, acho que principalmente dos pastores. Mas o próprio Jesus, ele já vai nos tranquilizar quanto a isso. O próprio Jesus vai dizer, olha, qual é seu papel? O que o pescador faz? O pescador lança a rede. E ele vai puxar na rede peixe bom, peixe ruim, uma bota velha, um pedaço de galho. Quem é que vai separar o que é bom do que é ruim? Não somos nós. O próprio Senhor Jesus fará isso na sua volta. Mas eu creio e eu enxergo perfeitamente que muitas dessas pessoas não são salvas. Ali foi por esse ambiente mesmo que foi criado e gerado, e a pessoa viu 2, 3 indo e foi. Mas eu, Bruno, não tenho autoridade de dizer fulano se converteu, cicrano não. Eu não sou o Espírito Santo. Mas, dali pra frente, eu tenho como fazer um medidor. Porque se eu sou um pastor na minha igreja local, eu tenho que acompanhar os que se converteram. Certo. Então, o mínimo que uma igreja com comprometimento com a palavra faz aos novos convertidos é: você aceitou Jesus? Então agora eu quero caminhar do seu lado. Então, ó, a gente vai sentar aqui uma vez por semana, a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai caminhar junto, você vai entender o que é ser cristão, você vai entender o que é batismo, e a gente vai acompanhando essa pessoa. Então, você para concluir meu raciocínio, e talvez isso acontece, às vezes tem shows, né? Sim. E o pastor ou o showman, ou enfim, chama para frente. Então, além de toda essa atmosfera que eu citei a você, que é um apelo diretamente a uma conversão, também há aqueles momentos, eu já vi isso acontecer principalmente em alguns cultos, né, pela televisão, alguma coisa, você vê isso. O pastor faz um apelo àqueles que estão precisando de uma oração para a cura, uma oração para... E essas pessoas vêm, e quando essas pessoas já estão ali de joelho, já estão à frente, ele diz, bom, essas pessoas então receberam a Cristo. Ora, o que motivou a pessoa a levantar do seu banco foi uma cura, foi uma dificuldade. Então, e ali ele vamos dizer assim, não queria usar as palavras, mas vou usar, engambelada literalmente por aquele momento. Isso gera uma massa de crentes que de fato não tiveram a experiência. Então, assim, eu não estou dizendo que não é válido para o amadurecimento, para a aproximação, mas elas vão seguir bem a primeira semana, a segunda semana, um mês, quem sabe 6 meses, e vão definhando porque de fato não foram transformadas, não foram vivificadas efetivamente. E aí nós temos essas pessoas com essas conversões, eu não quero usar a palavra falsa, mas equivocadas, e ela vai gerar uma massa de crentes nas igrejas com essas dificuldades. Não estou falando do que Paulo diz lá, crentes carnais, né? Sim. Não é bem um crente carnal. Um crente pode ser convertido, e se ele não usar, nesse processo que nós vamos falar agora aqui da santificação, ele pode ser um crente carnal, se ele de fato não for acompanhado. Com certeza. Não for. Mas nós temos essa realidade. E eu acho que esse movimento de massa, ele atrapalha mais do que ajuda. Com certeza. E como a graça de Deus, a gente tá falando da graça de Deus, é tão preciosa, é tão grande, que eu não consigo definir com muita clareza. A graça de Deus é tão extraordinária que no meio desses muitos, um ali se converteu de verdade. E aí tá. Eu, na Igreja Batista Metropolitana, eu tenho muito contato com pessoas que estão chegando na IBAN. Eu tenho contato com pessoas que se converteram em igrejas que não pregam a doutrina bíblica de fato.
Uhum. Ou teve uma vez que eu conversei com um, que ele se converteu num show de Ano Novo que sempre tem aqui em Salvador, que a prefeitura que promove. Tem o do mundo, assim dizer, e tem o que a prefeito quer ganhar uma moral com os crentes e coloca lá. Mas de uma hora ou outra, ele falou assim, pastor, eu tenho uma pergunta lá, por que você quis vir pra cá, pra nossa igreja? Porque aqui eu percebi que prega a palavra de Deus. E eu quero conhecer mais essa palavra. Eu entendo que eu conheci Jesus ali, mas eu tô vazio, eu não sei nada sobre Jesus e eu quero conhecer mais. Eu quero viver para Jesus. Você percebe que ele foi salvo, mas que ele não tem base e ele vai atrás dessa base. Então, quem é salvo nessa massa, uma hora ou outra, ela vai procurar um lugar para alimentar a sua fé. E os que não foram salvos de verdade, vai aos pouquinhos saindo, e a maioria dessas igrejas, desses eventos, não tem controle. Sim, A pessoa se converteu aqui, volta para sua casa, não tem ninguém acompanhando, vai enfraquecendo, 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 volta para suas práticas mundanas até o show do ano que vem para se converter de novo. Então, é um ciclo que eu entendo que seja prejudicial à igreja. Então, vamos entrar nesse bloco, último bloco de sobre salvação, e no final, você que está nos acompanhando, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos que comprovam a certeza de salvação. Vamos entrar nesse bloco então, Bruno, sobre santificação. Nós estamos falando aqui que a santificação agora sim é um processo. Isso é um pensamento majoritário entre todas as denominações. Todas as denominações entendem em que, no exato momento que houve conversão, em que o sujeito então teve seu coração transformado, seus olhos foram abertos, né? Seus ouvidos agora podem de fato ouvir a palavra de Deus. Inicia-se ali então um processo de purificação, ou seja, de matar o velho homem, a velha natureza. E Paulo vai dizer que há uma briga entre o velho homem e o novo homem. O velho homem é a nossa natureza pecaminosa, nossos desejos, aquilo que nós fazíamos até ontem, até o momento da nossa conversão. Dado momento, eu fui convidado para ir para uma igreja, eu ir para assistir uma palestra, e eu tomei meu banho, arrumei minha roupa, e a partir do momento em que houve conversão, ao retornar para a minha casa, eu já não sou mais o mesmo. No meu intelecto, no meu coração, na minha forma de ver as coisas. A partir dali, eu vou ter que rever muitas coisas. As mulheres, em especial, tem a questão das roupas, das vestimentas. Eu não estou dizendo com isso que você tem que... Mas você vai ter que começar agora a olhar, e essa roupa que eu usava antes, ela glorifica ou não glorifica o Senhor? Ela é escandalosa? Roupa... música que eu ouvi. A música, os gestos, as minhas palavras, os palavrões, aquilo que eu ouvia e assistia, aquilo que eu via no secreto ali na internet, tem muita pornografia, enfim. Eu vou ter que começar a ver isso. Se isso agrada, se isso é bom. E o próprio Espírito Santo, né, Bruno, vai falando ao seu coração, constrangendo você. Então, ali há um processo. E aí você falou bem das igrejas locais que fazem aquele o bom atendimento através de escola dominical, através de discipulados. Os batistas têm essa marca muito bem registrada, glória a Deus por isso. Ensina esse novo decidido a andar. Então, a começar de ler a Bíblia. Vamos ler primeiro para o João, que é uma carta fácil e tal. Acompanha, e ele então, aos poucos, vai entrando nessa purificação, se lavando. É como se você tivesse com a mão muito suja e você coloca a mão debaixo da torneira, dá uma primeira lavada inicial. Bom, mas aí ainda ficou sujeira debaixo das unhas. Quem sabe você, depois da primeira lavada, você precisa fazer uma segunda lavagem, enfim. É um refino. Sim. Aí, Bruno, essa santificação, quanto tempo demora? Em quantos meses eu consigo dizer eu sou santo? A vida toda, né? Poxa. Seria bom se fosse só um tempinho e a gente alcançasse a plena santificação e pronto, viveremos sem desagradar a Deus. Isso vai acontecer na volta de Cristo. Na volta de Cristo não haverá mais espaço para o pecado. Hoje nós somos livres do poder do pecado e da culpa do pecado. Mas da presença do pecado nós ainda seremos livres. E somos também ainda afligidos pelas consequências. Com certeza. Pecado, né? Eu gosto muito de usar o texto de Efésios para falar sobre santificação. Eu sou pastor de crianças. E pastorear a criança não é fácil. Você precisa deixar algo muito claro para elas, né? Para que elas peguem esses assuntos que são um pouco mais difíceis de entender
para tornar um pouco mais palpável para ela. Eu gosto muito desse texto, que eu acho que Paulo aqui foi muito bem ao falar sobre santificação e muito didático. Efésios 4, a partir do verso 20, ele vai dizer: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram a falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo a Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu sempre digo assim: se eu chego, depois de um tempo, fui jogar bola, e eu chego suado, e chego em casa, tiro a roupa suada, e pego uma roupa novinha, passadinha, e boto sem tomar banho, aquela roupa vai feder muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, se eu chego sujo de um dia de um trabalho, depois do calor abençoado que Deus nos dá aqui em Salvador, Amém. que só de eu andar aqui, eu moro aqui pertinho de onde a gente tá, eu já cheguei todo suado, eu vou precisar chegar em casa, tirar a roupa suada, colocar no cesto de roupa suja, tomar um banho, aí eu posso vestir a roupa boa. O que Paulo está ensinando pra gente? Eu preciso deixar de lado, abandonar a velha natureza, não faz parte de mim. E aí tudo que o pastor Marcos como falou aqui, imoralidade sexual, palavreado, uma roupa, uma música que eu ouvia que não agrada mais ao Senhor, e por aí vai, você sabe. Paulo diz que as obras da carne são muito conhecidas, a gente não precisa nem citar aqui. Eu preciso pegar essas obras da carne, jogar fora. Aí eu preciso renovar minha mente. Interessante que Paulo diz assim: você precisa ser deixado ser renovado. E quem faz esse processo em nós é o Espírito Santo. João capítulo 14, 13, 14, 15, Jesus vai deixar muito claro as funções do Espírito Santo na nossa vida. E uma delas é renovar a nossa mente. E aí depois que a mente está renovada, através do Espírito Santo, aí eu posso vestir a roupa limpa. E você vai se renovar e agora você vai se revestir da nova natureza. E o que é a nova natureza? Criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da onde? Da minha obediência à lei, do meu caráter, da verdade. E qual é a verdade? Palavra do Senhor. Palavra de Deus. Pronto. Então, eu elimino a velha natureza, as obras da carne, o Espírito Santo renova a minha mente com a obra do Espírito. Daqui pra frente, eu consigo viver em santidade. Eu não vou ler o resto, porque o nosso tempo já tá bem corrido, mas ele vai continuar esse conceito. Ele vai dizer, o que roubava não rouba mais. Pelo contrário, agora vai trabalhar e ainda vai ajudar quem tem necessidade. Nenhuma palavra suja, torpe, sai da sua boca, mas só palavras que agradem e que tragam vida aos outros. Ele vai dizer, livre das amarguras, das ira, da gritaria, das calúnias, de toda a maldade. E ele vai, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo perdoou vocês. Ponto. Santificação é isso. Santificação, então, abandonar a velha natureza. É uma luta diária, consigo mesmo. Todos os dias. Você vai lutar com um inimigo que se chama eu. E esse inimigo você bem conhece, ele bem conhece você. Com certeza. E fazendo a analogia que eu usei da roupa suja, a gente tem que tomar banho todo dia. Aqui em Salvador até 3, né? Até 3. A dependendo da sua dinâmica, alguns até mais. Eu costumo dizer e fazer analogia dizendo assim, imagine que você tem aí uma luta de boxe, para aqueles que gostam de boxe. E você tem dois lutadores, dois atletas, e os dois vão se confrontar. Quem vai ganhar essa luta? Tem que ver o final da luta. A questão é quem está mais preparado, né? Quem se treinou melhor, o que está, quem sabe, fora de forma, o que não treinou, o que não usou as técnicas, vai perder a luta. Então, é aquele a quem você alimenta mais, é a quem você treina mais, é a quem você se dedica mais. É essa natureza que vai ganhar esse combate, né? Entre o velho homem e a nova natureza. E resumindo toda essa conversa sobre isso, se a velha natureza está ganhando mais, é um forte indício de que eu não sou salvo, de que eu não compreendi o evangelho. E Jesus fala isso. Eu quero ler esse texto de João, acho que ele é super importante para nós. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
porque sem mim vocês não podem fazer nada. Muito bem. Como você disse, João é rico nessa questão Sim. da certeza da salvação. João capítulo 5, verso 24 diz assim: E eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Não será condenado. E aí ele vai fazer um adendo ainda. Mas já passou da morte para a vida. Já passou. Já passou. Você tem João ainda no capítulo 6, verso 47 a 54. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna, e todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, aquele que, quando diz come a carne e o sangue, naturalmente está falando daqueles que seguem, aqueles Sim. que andam conforme a lei do Senhor. Os Né? 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. João 10, 28 e 29. Eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Pai as me deu, ou deu a mim, né? É maior do que eu. Ninguém, olha só essa certeza. Imagine só, é como uma criança, e você lida com criança, sabe como é. Quem sabe você tem a criança em casa. Quando eu dou sempre esse exemplo, sabe, Bruno? Quando uma criança pega na sua mão, você sendo pai, quando ela pega na sua mão, ela pode se soltar. E ela pegou na sua mão. Tá entendendo? Sim. Ela solta, não é você que pegou nela. Mas quando o pai te pega pela mão, imagine você, mãe, você pai, que pega a mão de uma criança. A criança, por mais que queira se soltar, por exemplo, ao atravessar uma rua, é você que pega a mão da criança e não na criança na sua. Não é verdade? Vou atravessar uma rua com movimento. O que faz o pai e a mãe? É responsável, né? Uhum. Pega na mão da criança e ainda que a criança queira se soltar, é essa segurança que Com nós certeza. temos. De um pai que segura nós pela mão. E esses textos aqui, não é o pastor Marcos, o pastor Bruno está dizendo. É a boca do Filho de Deus, dizendo, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque não fui eu que peguei, foi o Pai que me deu, e o Pai que me deu é maior que tudo. Então, ninguém pode arrebatar, arrancar de mim. Esse, pra mim, assim, agora de modo pessoal, né? A partir do momento que eu comecei a entender e a crer de fato de que eu não perco a minha salvação, isso pra mim foi libertador. E eu não pensei mais como eu pensava antes, dizendo, então eu vou fazer qualquer coisa. Gente, Deus faz tanto por mim que o mínimo que eu posso fazer, o que você pode fazer é viver uma vida de santidade. É tão pouco que Deus exige de nós. Pelo que Cristo fez por mim, eu já citei isso. Aquilo que Cristo fez por mim na cruz é tão grandioso. O que Cristo sofreu, nenhum homem sofreu, nenhum homem que já pisou aqui, por mais tortura terrível que ele já tenha passado, não chegou perto do que Cristo passou. E o mínimo que Deus quer de mim é santidade. É obedecer sua palavra. Então isso pra mim me confortou. Diz, ufa, eu tô salvo. Que bom. Eu vou só amar a Deus, obedecer a Deus e seguir a Deus. Eu vou ler 2 últimos versículos e aí nós vamos fazer as considerações finais, porque você está um tempão já nos assistindo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 8. E ele os manterá firmes até o fim. Esse aqui ele vai de encontro com aqueles, né? E quem não perseverar. Quem é que vai perseverar por nós? Paulo diz assim, ele, Jesus, os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que persevera por nós. E vou fazer a leitura do último, Efésios, capítulo 1, de 13 a 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Só mais um pra gente finalizar. Eu citar um do Antigo Testamento, dentre vários que a gente poderia citar. Sim. A gente citou muito o texto neotestamentário, né? Jeremias 32, quando o profeta vai... O profeta Jeremias é muito interessante, né? E quanto ele vai trazer a esperança, porque ele tá falando da boca de Deus, a condenação do povo. Sim, Jeremias está
E ele é considerado o profeta chorão, porque eu choraria muito no lugar dele também. Porque ele sabe daquilo que Deus vai fazer com aquele povo, né? Só que ele diz assim, calma, sabe por quê? Jeremias 32, a partir do verso 36, ele vai falar da esperança, da promessa de Deus, e no verso 40 ele diz, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Que nunca. Uma aliança permanente. Permanente. Por mais que mais pra frente o povo sofreria com os babilônios, por aí vai. Mas eles jamais se separariam de vez do Senhor. Deus tinha um propósito com a questão do castigo. A gente não vai entrar nisso. Mas a certeza de que eles seriam salvos é pela aliança que Deus fez com eles. Não pela prática da lei. Então vocês vejam que o assunto é bastante extenso, a gente ficou aqui um bom tempo, você está nos acompanhando já um bom tempo e a gente teria conversa aqui para mais 4 horas, tranquilamente. Eu quero deixar você tranquilo nesse sentido. Procure ler a palavra de Deus, faça uma consulta ao seu coração, olha aí o que diz Paulo aí aos Gálatas com relação aos frutos. Pastor Bruno aqui o tempo todo dizendo que aquele que tem dúvida deve se olhar e deve corrigir, né? Ver se você está de fato dentro, cumprindo ali o que tem a nova natureza. Às vezes você está pecando em alguma coisa ou outra e o próprio inimigo está falando na sua vida, você vai perder a salvação, você não tem mais salvação, olha, nem vai mais para a igreja porque não vale a pena. Então Deus está pronto para perdoar qualquer pecado. Você que foi um dia alcançado pela graça, você faz parte da graça, seu nome foi escrito no livro da vida. Quem sabe o inimigo tem aí dito a você que não compensa mais porque você errou aqui ou ali e você perdeu a salvação. Meu amigo, ore ao Senhor, minha amiga, ore ao Senhor, confesse ao Senhor, volte para aqueles que estão afastados, e a você, querido irmão, irmã, de diversas denominações, tenha certeza e alegria da salvação. Se você é salvo, você não vai pensar em fazer bobagem, você não vai pensar em ter, né? Você não vai abusar da graça, porque quem é salvo não abusa da graça. Mas se você que está me ouvindo diz, olha, me falaram lá na igreja onde eu estou que uma vez salvo só para frente, então eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer porque eu, afinal de contas, estou salvo. Meu amigo, reveja essa situação sua aí. Com certeza. Agradecer mais uma vez o convite, foi uma bênção estar aqui, um assunto tão extenso, mas que eu creio que nós conseguimos transmitir a ideia de que nós cremos, apesar do pastor Marcos estar o tempo todo aqui me confrontando. Tá vendo aí? Ele também crê que nós somos salvos e nós perseveraremos até o fim e não perderemos a nossa salvação de hipótese nenhuma. E eu entendo que a gente foi exaustivo no assunto, conseguiu mostrar biblicamente por que nós cremos assim, mas se você pensa diferente, continua sendo nossos irmãos em Cristo. Pode Amém. perder a salvação, cuidado. Se você acha que deve perder a salvação, cuide, meu irmão. Cuide mesmo. Mas nós somos irmãos em Cristo, nós nos amamos, nós brincamos uns com os outros e a graça de Deus, a filiação em Cristo Jesus, nos faz irmãos. Mas agradecer a todos que ficaram aqui até o final, ouviram esse assunto. Se ficou mais dúvidas, deixem nos comentários, a gente depois pode procurar ali, sanar os comentários e tudo mais. Mas com certeza, a ideia aqui não é te convencer de algo, mas é fazer com que você chegue a esse convencimento, como foi comigo, como foi com o próprio Marcos. Lendo a Bíblia, eu entendi o que Cristo fez por mim. Então leia a Bíblia, procure todos os dias fazer isso. É através da palavra de Deus que você vai encontrar verdades preciosas para a sua vida. Muito bem. Obrigado mais uma vez, o Resenha da Fé vai ficando por aqui com essa resenha, mas toda terça-feira que vem tem mais um convidado, mais um assunto. E repito, se você tem interesse de algum assunto, deixa nos comentários para que a gente possa trazer especialistas, pessoas para tratar desse assunto que você então está sugerindo. Não esqueça, ainda dá tempo, se inscreva no nosso canal, acione ali o sininho das notificações. Nós queremos, irmãos, que esses assuntos ou esse canal tenha relevância na vida de vocês, que o próprio YouTube entenda que o que é dito aqui, o que é aqui apresentado, tem uma relevância importante para aqueles que estão nos ouvindo. Então, coopere, nos ajude,
compartilhe esse vídeo, nos ajude a fazer com que esse conteúdo alcance novas pessoas, tá bom? Um grande abraço, pastor Bruno, Deus abençoe. Amém. Obrigado por ter vindo. Quem sabe você vai vir em outras, porque vai ficar dúvida aqui, viu? Vai ficar dúvida. Nós vamos vir na próxima terça-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fica com Tchau, Deus. tchau.